Olá pessoal, hoje nós vamos fazer o vídeo 1, etapa 1 da sistematização do treinamento de musculação. Nosso objetivo hoje vai ser conhecer o atleta, o aluno ou o cliente, como você queira chamar. Me acompanhe nesses próximos slides. Então pessoal, antes de iniciar a exposição desses aspectos da etapa 1, eu gostaria de apresentar rapidamente as 8 etapas que nós iremos passar aí durante essa jornada. A primeira etapa, né, que é conhecendo o aluno, cliente ou atleta. A etapa 2, que é determinando a frequência semanal. A etapa 3, a estrutura do treinamento. Lá na etapa 4, que nós vamos selecionar os exercícios. Na etapa 5, nós vamos determinar os volumes, intensidades e intervalos de recuperação. A etapa 6, e as outras variáveis do treinamento, como eu faço, né? O que eu faço com elas? Etapa 7, como incluir os métodos de treinamento. E a última etapa, a etapa 8, periodizando tudo isso e finalizando o plano. É claro que nós não vamos aprofundar em cada uma dessas etapas. A ideia é que você tenha uma visão geral do processo de montagem do treinamento. Isso vai te dar uma base para que você, ao longo da sua vida profissional, possa ir adquirindo novos conhecimentos e experiências, e aí sim você vai se especializando em cada uma dessas etapas. Bom, então vamos à primeira etapa. Sendo bem objetivo, você vai necessitar de dois tipos de informações nessa primeira etapa. A primeira são informações sobre o seu aluno e a segunda, informações sobre a estrutura que você tem disponível para aplicar o treinamento. Sobre o seu aluno, eu dividi os elementos que você precisa procurar saber em 4 grupos. Primeiro, em relação aos objetivos, depois em relação ao histórico, a condição atual desse aluno e a disponibilidade. Bom, vamos tratar primeiramente dos objetivos. Em relação aos objetivos, a primeira coisa que você precisa saber é por qual motivo a pessoa te procurou, a pessoa procurou seu serviço. Ela está querendo saúde, ela está querendo emagrecimento, ganho de massa muscular ou hipertrofia, fortalecimento após uma reabilitação, ou ela está querendo tudo isso junto ao mesmo tempo, às vezes pode acontecer, né? Então você tem que, primeira coisa, saber, logicamente, o que a pessoa quer. Nesse ponto, é importante você identificar do que essa pessoa vai precisar para alcançar esses objetivos. Por quê? Às vezes o que ela quer é diferente do que ela precisa. Por exemplo, um cliente ou um aluno ele quer emagrecer. Para isso a gente sabe que ele precisa obter um gasto calórico considerável. E para obter um gasto calórico considerável, ele vai precisar melhorar a aptidão física geral, para ser capaz de fazer um treinamento com uma maior carga, né? Pensando na carga como o conceito do treinamento mesmo. Mas ele fala para você que ele só tem tempo de treinar 3 vezes por semana e 40 minutos por sessão, e te dá vários motivos para isso. Bom, o que a gente tem nesse caso, né? O cliente, o aluno quer uma coisa, mas ele precisa de mais treino e mais dedicação para alcançar aquilo que ele quer. Tudo bem, você vai mandar o cliente embora e dizer para ele, ó, não tem jeito mais não. Você tem que treinar 5 vezes por semana, senão você não vai conseguir o seu objetivo. Claro que você não vai fazer isso, né? Até porque nos primeiros meses ele vai obter resultados mesmo com a frequência baixa. Mas nesse momento, você já sabe que ele precisa de mais tempo de treinamento. Então você já pode ir trabalhando com ele para que ele possa adquirir esse tempo, para aumentar a frequência semanal por semana. E claro e óbvio, né, tudo isso precisa ser muito bem pensado para não ser chato e insistente lá com o seu cliente ou com o seu aluno. O que eu quero que fique claro para você é que você precisa diferenciar o que ele quer do que ele precisa.
E esse é o papel e mostrando para ele o que ele precisa para alcançar o que ele quer, porque a maioria das vezes o sujeito que te procura não vai saber como que é o processo, né? Ao mesmo tempo que você vai dando treino para ele, você vai ensinando para ele como que ele precisa, o que ele precisa obter para alcançar os objetivos. Nessa conversa também já é importante você identificar se há objetivos ilusórios por parte desse aluno, porque é algo que você também precisa ir mostrando para ele como as coisas funcionam de verdade, né? É comum as pessoas pensarem que vão conseguir o corpo dos sonhos em 3 meses de treinamento, por exemplo. Todo esse cuidado já no início já vai te oferecer uma visão sobre os passos que você deverá ir trilhando para entregar o resultado que aquele aluno deseja. É também importante você conhecer o histórico motor desse aluno, né? E aí já passando para a parte do histórico. Histórico motor, vamos dizer assim, né? Quais experiências com treinamento ele teve durante a vida? Ele já praticou esportes, ele já praticou outras modalidades do fitness, quanto tempo ele pratica, por que ele interrompeu, por que está mudando. Isso é importante para você saber com quem que você está lidando. Aí você vai ter condições de fazer incrementos de carga com mais rapidez, ou ser mais lento e mais cuidadoso, né? Vai depender aí do aluno. As pessoas com histórico esportivo tendem a se adaptarem mais rapidamente ao processo de treinamento, porque elas já passaram por essa experiência, né? E já entendem aquela fase difícil do início do processo, em que a gente tem muita dor, né? E pouco resultado. Já se for alguém com histórico nulo de treinamento, a pessoa que nunca treinou nada, aí você precisa ligar a lógica aí à luz vermelha, né? Ficar atento e começar bem devagar e sempre diferenciando o que aquele aluno quer do que ele precisa. Às vezes ele quer resultados rápidos e você sabe que o que ele precisa é ser gradativo e progressivo. Bom, se ele tem experiência, seria muito interessante você saber o que ele fez nos últimos 3 meses. Porque isso vai te dar uma informação sobre as adaptações que ele possui atualmente, o que vai permitir que você inicie mais próximo do ponto de adaptação desse aluno, né? Porque esse ponto de adaptação ele é bem sutil, né? Se você for para baixo demais dele, você vai treinar e não vai conseguir bons resultados. Se você ficar muito acima do ponto de adaptação, né, você pode levar uma fadiga excessiva e desnecessária. E isso pode não ser bom aí para um personal. Como a gente está tratando de musculação, é fundamental você saber se ele tem uma experiência prévia com musculação, né? E também aí, ó, o tempo de prática, o que ele conhece nos exercícios, quais resultados já obteve, né? Tem 3 pontinhos aí, né, pessoal? Porque isso é, assim, é uma conversa, né? Você vai tentar descobrir aí quais são as informações que esse aluno pode te dar que vai te ajudar depois lá na frente a projetar o treinamento. Bom, conhecendo esse histórico, agora você vai precisar saber qual que é a condição atual dele. Esse ponto está muito relacionado ao histórico, que eu acabei de falar. Mas eu achei interessante separar para deixar claro para você que você precisa de algumas informações a mais que são muito importantes. Por exemplo, ele está treinando agora ou ele está parado? Há quanto tempo que ele parou? Por que ele parou? Né? Porque isso vai te dar um elemento assim, eu posso começar a semana que vem já forte ou eu já tenho que começar mais devagar, né? Saber por que ele interrompeu uma atividade física é muito interessante. Você precisa buscar entender esses motivos. Por exemplo, parou porque teve lesão? Né? Se teve, você vai ter que investigar essa lesão, né? Isso vai te permitir não incorrer no mesmo erro, né, que ele cometeu para ter aquela lesão. Então, se ele tem uma determinada lesão, já é interessante você saber o que está acontecendo.
É como se você estivesse aprendendo com a experiência do seu próprio aluno, né? A experiência que ele já tem. O aluno sabe muitos detalhes, logicamente, dele mesmo, né, que vai te ajudar a tomar decisões futuras a respeito do treinamento dele. Aí aqui é interessante que você tenha clara essa noção, né? Ele possui alguma doença que influencia na prescrição do exercício? Possui alguma lesão que influencia na prescrição? Ele vai praticar a musculação junto com outra modalidade ou esporte? Se alguma dessas perguntas ele responder um sim, você vai ter que procurar detalhes a respeito para entender exatamente o que acontece com ele, né? Logicamente, se você já não tem esse conhecimento. Então, é um momento aí em que você vai precisar estudar, né? A respeito aí, vai que ele tem uma lesão no ombro, por exemplo, você vai ter que estudar a lesão no ombro dele para ver o que é bom para melhorar a lesão, o que não é, o que você deve fazer, o que você não deve. Vejam que eu estou falando aí de um trabalho muito cuidadoso, né? Que envolve vários aspectos da vida do seu aluno. Porque na prática isso vai influenciar muito na hora de você escolher o treino. Não adianta nada você ter um treino com base científica aí, aquele treino cientificamente muito bom, mas se ele não se encaixa na vida e na rotina do seu aluno. Bom, então, condição atual, lógico, sempre há possibilidade de novas perguntas, vocês têm que sempre ter isso em mente, né? Aqui eu estou colocando só um modelo para você poder ir pensando. Resolvida essa questão da condição atual, você vai tentar saber, logicamente, qual que é a disponibilidade desse aluno, né? Frequência semanal, os horários que ele tem para treinar, o tempo que ele tem para treinar, né? Se ele vai treinar sozinho, isso é muito importante, ou se ele vai treinar com você o tempo todo, como personal, ou se ele vai mesclar, 2 dias ele faz com você, um dia ele faz sozinho, né? Tudo isso vai influenciar muito o treinamento que você vai montar depois. Talvez a disponibilidade, apesar de ser o mais óbvio, mas é um aspecto que mais influencia depois na hora de montar o treinamento. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Montar treinamento é uma tarefa que exige pensar, né? Você pode até se basear em alguma coisa, mas você terá aí que adaptar a realidade do que você pesquisou para o seu aluno, né? Bom, eu sugiro que todas essas informações, né, sejam obtidas numa conversa inicial. Se você preferir, você pode estruturar um questionário e ir perguntando para o seu aluno. Eu, pessoalmente, penso que uma conversa informal vai te dar mais detalhes do que você precisa. E isso é importante, né? Porque quando você começa e senta e começa a fazer perguntas do tipo questionário, normalmente a pessoa começa a responder unicamente o que você perguntou, né? E já fica esperando uma outra resposta. Agora, se você já tem claro que você precisa saber, né? Você já tem aí algumas questões já memorizadas. Ao longo da conversa, você vai perguntando e vai incrementando aí as suas anotações, né? Porque isso é muito importante. Você pode não, você deve anotar isso daí ou gravar, né? Porque semana que vem, né, você pode esquecer alguma informação importante lá na hora que você vai montar o treinamento. E a conversa também, ela fica mais solta. Às vezes você pode colocar uma outra pergunta, tentar saber um pouco mais a respeito de outro aspecto que, por exemplo, não está incluído aqui nessa aula, né? Bom, conhecido o aluno, então, é importante agora você saber sobre a estrutura. Né? Por que eu estou falando isso? Porque um personal ele pode atender pessoas em locais diferentes, né? Então ele vai ter que pensar, aquela pessoa vai treinar naquela academia. Aquela academia eu tenho esse tipo de estrutura, né? Então isso também vai nortear o treinamento. Então sobre a estrutura, o que você pode pensar, por exemplo? Quais são os equipamentos disponíveis? Eu tenho máquinas, quais as máquinas eu tenho? Por exemplo, tem academia que tem máquina de abdominal, tem academia que não tem, né?
os pesos livres, como eles são, né? Enfim, os detalhes aí dos equipamentos. Para esse aluno que eu estou pensando, né, quais são os preferíveis? Né? Aí, nesse momento, você já vai começar a pensar nos exercícios, apesar de ainda não definir, né? Mas você pode pensar, por exemplo, eu vou escolher para ele um agachamento livre ou um agachamento no rack. Eu vou escolher para ele um supino no banco, sentado, ou um supino reto, né? Então, a estrutura também vai te ajudar a determinar isso. Outra coisa interessante sobre a estrutura, existe possibilidade de você utilizar mais de um equipamento de forma combinada? Né? Verificar bastante aí a questão do horário do treino. Enfim, então essa é a primeira tarefa aí que nós temos que fazer. Então, o que você deve fazer agora é refletir sobre todos esses aspectos apresentados e ir respondendo as questões de acordo com aquele cliente que você escolheu para iniciar esse processo. Ok? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer comentário, por favor, envie nos comentários que eu vou colaborando com vocês aí na medida do tempo. Ok? Um abraço e até a próxima.